Fala meu povo, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar sobre os erros mais comuns dos intercambistas de primeira viagem. Padrão. Todo mundo erra, todo mundo acontece pela primeira vez. Se você não errou, você sabe alguém que errou. Então vamos lá, vamos começar com algumas coisas básicas que eu fiz, por exemplo. Eu vim topzera. Primeira vez que eu fui viajar internacionalmente, fui lá, aeroporto, vi com uma beca, jaqueta jeans, umas coisas bem, né? Porque eu falei, mano, não sei como que vai ser a temperatura. Erro, né? Você tem que ir confortável, porque você vai passar no mínimo umas 23 horas nesse translado do Brasil até a Austrália. Então se você não vier com roupas confortáveis, na terceira, quarta hora você tá se odiando por ter escolhido ir bonitinho. E quando a gente fala roupa confortável, isso inclui os pés. Na minha primeira viagem internacional, eu ia para um lugar com muito frio, decidi com uma maravilhosa bota. Entrei no avião, tirei a bota, quando cheguei no destino, meu pé não entrava. Não entrava na bota, o pé incha. Tanto pela altitude, quanto por muito tempo sentado. Exatamente. Então minha sugestão é que você vá com o pé bem quentinho, com uma meia, por exemplo. Alguns médicos recomendam a meia de alta compressão, que você pode usar durante o voo, ela é opcional. Mas pelo menos o pé quentinho e um sapato bem confortável. Outra coisa que a gente estava falando antes de gravar o vídeo é que geralmente quando a gente vem fazer uma viagem internacional, fazer um intercâmbio, geralmente tem aquela despedida. E muitas das vezes é no dia anterior. Então, ó, se você quer usar, ousa, mas não usa muito. Porque você vai ter as paradas dos aeroportos, você não, passar mal, a possibilidade de perder um voo é grande. Então dá aquela segurada. Quer zoar com seus amigos, quer aproveitar com a família? Faça, mas calma lá, né? 20 e poucas horas de voo. Esse assunto me lembra duas dicas que eu vou dar pra vocês. A primeira, do primeiro assunto lá atrás, falando em quentinho, eu sempre trago uma mantinha na minha bagagem de mão. Eu acho que é importante porque os aeroportos são super gelados e normalmente o avião também. Dourado. E aí o avião sempre dá uma mantinha e um travesseirinho. Mas é uma mantinha muito cachorra, que se você cobre o pé, você não consegue cobrir aqui. Então, você tem que escolher. Você fica o voo inteiro, tipo, cubra o pé, cubra aqui, cubra o pé. Então, se você puder trazer sua própria mantinha, vou te falar que é uma garantia de sucesso. A segunda dica que eu queria dar é falando exatamente sobre os assentos. Normalmente os aviões têm duas fileiras, cada uma com 3 lugares. Evitem a do meio, minha sugestão. Eu acho que a do meio, você não, apenas não. Você não. Se você é uma pessoa que sabe que vai entrar no avião e capotar, que você dorme, entrou em qualquer meio de transporte você dorme, minha sugestão é a janela. Agora, se você é uma pessoa que sabe que vai estar ansioso, que gosta de andar, então pega o corredor, porque assim você vai ficar com muito menos constrangimento. Por quê? Quando uma pessoa fica ou na poltrona do meio ou na da janela, toda vez que ela quiser levantar, ela vai ter que acordar. Dá licença. Posso? Tá, às vezes tá dormindo. É isso. E já aconteceu algumas pessoas que já ficaram mais de 12 horas num voo com vergonha de cutucar o pessoal para acordar para fazer xixi. Então, se você parecendo um balão da Capadócia. Se você é o tipo de pessoa que vai bastante ao banheiro e prefere andar, evita pegar a poltrona do meio ou a da janela. Tem muita gente que traz algumas coisas para se prevenir, para não precisar comprar aqui na Austrália. Mas tem algumas coisas que a sua mãe, a sua avó, alguns familiares falam, leva, que é bom, vai que na hora não tem. Que é, por exemplo, roupa de cama. É um erro muito comum. Eu trouxe roupa de cama. Eu também trouxe. Mas aí você chega aqui e vê que aquele peso que você colocou na tua mala em roupa de cama, em fronha, não sei o que, você poderia ter colocado outras coisas e chegando aqui na Austrália a gente percebe o quão barato é esse tipo de coisa. Às vezes até gratuito, porque muita gente doa. Uma pessoa que está indo embora, do mesmo jeito que a pessoa quando vem não traz, quando vai embora também não leva. Não vai gastar o peso da mala em lençol, cobertor, edredom, fronha. São produtos muito baratos e às vezes podem ser até gratuitos de doação de outras pessoas, que, lembrando que normalmente você pode vir para a Austrália com 2 malas de 23 quilos. Então, dependendo do que você está pensando em trazer, e se você realmente estiver com falta de espaço, cogita em não trazer esse tipo de coisa e comprar aqui porque é bem barato. Exatamente. Tem pessoas que têm remédios que precisam tomar sempre, isso tudo bem, é bom trazer realmente, com receita e tudo mais, mas tem coisa, por exemplo, leva o própolis, que o tio José da fazenda tal
faz, que é bom, você sempre tomou, nunca ficou doente, você não vai ficar doente na sua primeira viagem. Ai, meu Deus. Não dá. Porque na hora, ou o cachorro vai fuçar a sua mala na hora da revista, eles vão passar nas esteiras e você vai ficar parecendo que como não sou terrorista, mas não pode. Ou na hora de você for colocar tudo que você está trazendo, ela vai te perguntar algumas coisas. Se você, por um acaso, não saber o inglês, pede ajuda, porque às vezes esse tipo de material, se você fala assim e depois descobrem que tem e que você não entendeu, pode dar um chibio grande. Então, algumas dicas que eu vou dar aqui agora. Vamos falar o que é proibido, você não pode trazer. Eu acho que eu nem preciso entrar no mérito dos objetos pontiagudos, né? Tesoura, alicate cutícula, esse tipo de coisa, sempre, sempre, sempre na bagagem despachada, nunca no que você vai levar com você. Junto na sua bagagem de mão, você não pode trazer qualquer líquido acima de 100 ml, então a garrafinha de água é só se ela estiver vazia. Perfume não vai passar, se atente a embalagens com no máximo 100 ml. Exatamente. E outra coisa que tem que ser, como o Rica falou dos alimentos, todos industrializados. Não tem problema você querer trazer uma comidinha a mais para comer no voo ou uma lembrança para os seus amigos, desde que absolutamente industrializado. Mesmo na bagagem de mão ou na despachada, industrializado. Ah, o mel puro que o tio da fazenda faz? De jeito nenhum. Tudo absolutamente industrializado. Tá? Outra coisa que vale a pena falar, já que a gente está falando de coisas de trazer e não trazer, uma coisa que eu acho que vale muito a minha recomendação, sabe aqueles travesseirinhos de avião? Pois bem, eu acho que o mundo é meio dividido, né, entre pessoas que gostam e não gostam, mas acredite, num voo de 24 horas, de 23, 24 horas, 1 hora você vai gostar dele. Então traga, mesmo que você não use a viagem inteira, eu acho que ele é importante. Só que esteja atento para não perder ele pelo caminho. Por quê? Não só ele. Sabe a esteira que você passa no raio-x? Quando você embarca lá no aeroporto no Brasil, logo que você entra no portão de embarque, você vai passar por um raio-x. Então eles vão olhar tudo o que tem dentro da sua mala, vão passar a sua mala num raio-x e você precisa tirar algumas coisas de dentro da mala, ou dos bolsos, ou se você não tiver com o seu travesseirinho dentro da mala, você vai ter que colocar ele na esteira. Você não pode esquecer nada, nada lá, porque senão já era, você até consegue recuperar, mas quando que você vai voltar lá de novo se você já tiver embarcado e só perceber quando estiver no avião? Então, se atente para não perder e jogar dinheiro fora. Exatamente. E só mais uma coisa que eu lembrei, é que dependendo do momento, como é uma viagem grande, você faz várias escalas. E geralmente você não quer pagar tanto por isso. Geralmente você escolhe, se você tem um dinheiro contado, um voo mais barato. E isso significa mais escalas. Então, se atente com a empresa que você está comprando, ou se você está comprando por conta própria, se você precisa de vistos de translado. Que, por exemplo, se você for passar por Nova Zelândia ou por outros países, às vezes eles pedem um visto de translado, por mais que você não pare e entre no país. Então, venha com o itinerário de todos os voos, de todas as paradas, e também se certifique com a agência ou você mesmo, se você precisa de algum visto anexo. Fora isso, já que a gente vai falar em escala em aeroportos, vale lembrar que um carregador do seu celular e um power bank, que é o carregador externo, também são muito importantes e podem fazer diferença na sua escala, que você vai ficar mais lá horas esperando. Fora isso, não adianta você levar tudo isso se você não tiver um adaptador universal. Exato. O seu adaptador do Brasil, a sua tomada do Brasil não vai caber em nenhum aeroporto que você parar. Então, vale o adaptador universal, que você pode comprar em qualquer lugar e não é muito caro aí no Brasil. Principalmente nos aeroportos. Mas, se você não é esse tipo de pessoa, que é uma pessoa prevenida, que gosta de se organizar, a gente pode te ajudar. Você já conhece o nosso Travel Planner? Nele você vai conseguir entender tudo que você tem que trazer bem detalhadamente, dividido por cidade, por situação. Se você é uma pessoa solteira, casada ou família, além disso a gente vai considerar previsão do tempo, tipo de cidade que você vai e o tipo de estilo de vida que você vai levar. Exatamente, é um material feito por pessoas que já passaram por isso e especialistas. Então a gente pensou em várias situações que você pode passar durante
a vinda para a Austrália ou para qualquer outro tipo de intercâmbio internacional. Sim, ele vai te ajudar a se planejar 6 meses antes, 3 meses antes, semanas antes do seu intercâmbio e também logo depois que você chegar aqui. Eu acho que por hoje é só. Espero que a gente tenha lembrado para vocês todos os problemas, adiantado todos os problemas que vocês podem passar. E se vocês lembrarem de alguma situação que vocês passaram, é só deixar aqui nos comentários. Exatamente, vem pra China, vem pra Austrália.